Além dos Outdoors Talk Show. O que acontece? Quando você tinha 5 cartas, que era o famoso poker do Maverick, poker das antigas, sala esfumaçada, com o nego fumando charuto, esquinho, o revólver aqui do perdendo lado. fazenda. É, isso. Ninguém perdeu fazenda. Depois eu conto da fazenda. Você não tinha informação nenhuma. Eu pegava 5 cartas, você 5 cartas, outro cara 5 cartas, não sabíamos de nada. Você trocou 1, 2 ou 3. A única informação que eu tinha, só e mais nada. Você não tinha como pensar matematicamente, psicologicamente, nada. O americano é fudido. Pode falar fudido? Pode. Pode? O americano é foda, cara. Eles inventam em 1970 o Texas Hold'em. O que é o Texas Hold'em? Ao invés de você ter 5 cartas, cada um recebe 2. Tá? E na mesa vão ter 5 cartas. 3 no flop, mais uma que é o turn e a última que é o river. Você tem que combinar as suas 2 cartas com essas 5. Você tem que fazer um jogo de 5 cartas, ou com 2 suas e 3 daqui da mesa, que todo mundo pode usar, ou com uma da sua mão e 4 da mesa. Beleza? Então eu sei, a hora que eu recebo as cartas, se as minhas 2 cartas são boas para jogar ou não. Primeira lição. Qual que é a carta mais forte do baralho? As. Que não era, né? Eu tenho que contar essa história, que essa história é boa pra caramba. Pra nós. O baralho foi inventado na França no século XVI, XV, e sempre foi rei, dama, valete, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1. 1 é o Ás. Sim. O Ás é 1, tá? É lógico, né? O rei é o mais forte. O rei sempre foi o mais forte porque era o rei que mandava na França. A rainha vinha depois o valete, que pegava a rainha, né? Quando o rei não queria, enfim. E o Ás é o 1, é o último. É o último. 1780 alguma coisa, acontece a Revolução Francesa. Cortaram todas as cabeças de quem devia. Fraternidade, igualdade. Fraternité, igualité. E qual que é o outro? Lema? Liberté. Liberdade. Liberté, fraternité. O que acontece? Quem que passa a ser o mais importante no lugar do rei? O povo. O povo é mais importante do que o rei. Revolução Francesa. Ideais da Revolução Francesa. Aí o 1 passa para cima. Que é o povo, vem para cima. Então ele funciona tanto como Ás, rei, dama, valete 10, como 5, 4, 3, 2, 1. O Ás passa a ser o mais importante depois. Cultura, hein? Essa foi. Essa é sensacional, cara. Obrigado. Sigamos. Pra isso que eu Sigamos. tenho Então, se você recebe um par de Ás na sua mão, você tem a melhor mão possível para iniciar o jogo. Não quer dizer que você vai ganhar, porque senão seria fácil. Você jogaria só com as cartas boas. Depois um par de rei, depois um par de dama, depois um par de valete, um Ás e rei. E assim por diante. E você sabe as cartas que são um nojo para jogar, que você não vai jogar nem a pau com elas. Que é o 8 e 2, o 7 e 2, o 8 e 3, o 9 e 4, enfim. Você sabe, eu sei, eu te ensino as mãos que são para jogar, obrigatoriamente, as mãos que você pode jogar e as mãos que você não deve jogar. Beleza? Você tem 9 pessoas na mesa, ou 8 e tal. Lição número 1, além das cartas. Uma coisa muito importante, você não joga as cartas, você joga o jogador e a posição. Nós vamos construir uma casa, eu e você. Vamos pegar 1 milhão cada um e construir uma casa de 2 milhões. Linda, maravilhosa. Eu entro com 1 milhão, você entra com 1 milhão, vamos fazer uma casa top para vender. Nós vamos vender. Certo. Onde nós vamos fazer essa casa? Lá no Ferradura Mirim? Ou no... Olha o preconceito, hein? Não, enfim. Nós vamos Vamos fazer na área sul, no com bairro certeza. mais nobre que você isso. puder achar. Por Porque quê? pra valorizar a construção. Porque localização é tudo. Então, quando você vai jogar pôquer, quanto mais longe você estiver, quanto mais você for o último cara a ter ação ou falar, porque eu dei aula de pôquer, né? Eu preciso falar sobre isso. Então você tem o small blind, que é o cara que pinga. Vamos jogar? Começou o campeonato. O campeonato começa 50, 100. Eu te dou. Primeira coisa do pôquer, todo mundo é igual. O velho é igual ao novo, o gordo é igual ao magro, a mulher é igual ao homem. Todo mundo é igual. O cara com deficiência joga. Todo mundo é igual. Nós vamos ganhar um campeonato, nós vamos pagar X reais. Todo mundo vai pagar o mesmo X reais para pegar a mesma quantidade de ficha. Ninguém pega mais do que ninguém. Então nós temos 30 mil fichas, eu, você, ele, todo mundo, e vai começar o campeonato. 50, 100, que não é nada. Você tem 30 mil, o que é 100? Só que a cada espaço de tempo esse valor sobe. 100, 200, 200, 400. A cada meia hora, a cada 1 hora, depende do torneio, esse valor vai subindo para poder acabar o campeonato. Vai chegar uma hora que vai estar o pingo
o small e o big começam o jogo 1.000, 2.000. Você começou com 30, é pancada. 3.000, 6.000, já está no final do campeonato. Concorda comigo? E você vai tirando as pessoas, ganhando as fichas das pessoas. Alguém vai ficar com todas as fichas que começaram o torneio. Um cara vai ficar com todas as fichas. Ou uma mulher, né? Então você tem o small blind que paga 100, o outro paga 200. A partir daí, os outros estão na mesa, os outros 7, não são obrigados a jogar. Você pode jogar a sua carta fora ou você pode pagar para jogar. E você pode aumentar. Então, se você tem um par de ais e você tem que pôr 200 para jogar, você vai querer colocar um valor maior do que isso. Porque você não quer que um cara... Porque eu tenho o 7-2, que é a pior mão. Você entrou com os 200, com o seu par de ais. Eu já coloquei os 200, eu fui obrigado, eu era o big blind. Aí bateu 7, 7-2. Acabou, ganhei a mão. Isso é uma coisa matemática. Então, existem estudos... Um par de ais ganha de qualquer outro par 80% das vezes. Ah, o pôquer é sorte? Não, o pôquer não tem nada de sorte envolvido. Nada. Ele é apenas estatístico, ele é matemático. Você com uma mão boa, com uma mão melhor que a minha, vai ganhar de mim de 80 a 70 vezes em 100. Não tem discussão. Não, mas é aquilo que acontece que a gente só vê em filme. Ah. Tipo assim, o cara não tem nada... Pegou a pior mão, vai lá e aumenta a aposta lá em cima. Porque ele está blefando. Porque, veja bem, aí acontece, além da matemática, além de você entender o jogo, existe o você jogar o jogador. Todo mundo sabe que eu sou um jogador duro, eu sou um jogador que não sou aquele lúcio, gambler que aposta, eu sou o cara que joga com cartas corretas. Então, quando está no estágio... Então, eu joguei o torneio inteiro lá embaixo só com cartas boas. Você está vendo o que eu estou mostrando, o que eu estou apresentando. Quando o blind aumenta, o que você tem de expectativa? Bom, o Eduardo aumentou. Isso chama-se metagame. Sim, se ele aumentou porque ele tem uma mão boa. Ele tem uma coisa boa. Então, eu vou aumentar com uma mão que não é boa. Porque se bater a mão boa, você não vai me pagar. A hora que eu apostar de novo, você vai falar, não, ele tem isso daí. E se bater uma mão ruim, você vai falar, nossa, agora eu vou para cima dele. Não, e eu que tenho essa mão ruim. Então, você usa o metagame. Isso acontece muito. Então, depois que você aprende, é o que eu falo, todo dia você vai aprender a jogar. E o pôquer é sensacional, cara. Eu organizei torneios em Bauru, viajei para Las Vegas, acho que mais de 8 vezes para lá, disputei campeonato mundial. Joga pôquer em Las Vegas. Mas o pôquer é um negócio sensacional, cara. Quem entra não consegue sair. E aí a história da fazenda, deixa eu falar, né? Tem que falar. O preconceito inclui, inclusive, a famosa história da fazenda, que sempre tem alguém da família ou conhecido. Meu avô era pra gente ser rico, só que ele perdeu uma fazenda no jogo. Ninguém perdeu casa, tá? Em 1950, 1960, quando vem essas histórias, Bauru, Jaú era bastante, Ribeirão Preto. Jaú Clube lá no centro, né? Que eu perdi a fazenda. A molecada não sabe, porque as meninas de hoje, os moleques acham que todo mundo foi com todo mundo, né? Que é o que acontece hoje. Me desculpa, mas todo mundo não tá nem aí, né? Namora um, depois sai com o outro. Não é o que eu faço. Eu imagino. Então, o cara tinha uma família e tinha uma segunda família que ninguém sabia. A famosa amante. Isso é muito comum. E o cara teve um filho com a segunda família, enfim. Ele tinha que dar uma casa ou alguma coisa, uma propriedade para essa segunda família. Só que não tinha como você chegar nessa época e falar, minha esposa, é o seguinte, eu tenho uma segunda família, eu vou dar essa casa. Então a explicação ficava muito melhor para a sociedade machista, conservadora, mas conservadora demais da década de 50, 60. A explicação que tinha perdido no jogo. É de que ele, coitado, ele perdeu no jogo, entendeu? Porque ficava muito ruim para um senhor da sociedade do Jaú. Eu não vou nem falar o nome, né? Porque dá problema lá aos Almeidas. Eu já falei. Mas ficava muito chato para alguém de uma certa... Vai dar polêmica isso. Mas é verdade. Então ele contava que perdeu a fazenda, ou a casa, ou o carro no jogo, mas não perdeu. Ele apenas passou por uma... Ninguém perde isso jogando, gente. Pode ter certeza. Quanto custa para jogar poker assim? Tem torneios, por exemplo, no Brasil. O Brasil tem o Paulista de Pôquer, custa R$ 1.500 para você jogar. Jogam em torno de 500 jogadores, o campeão ganha R$ 150 mil. Então vamos só para você entender a lógica. Todo mundo entra com a mesma inscrição, foi o que eu te falei. Quem organiza tira uma porcentagem, que é o famoso rake, em torno de 10% a 15%.
O que sobra é todo em premiação. Então, tipo, os 10 a 15% últimos, então vamos supor, deu 100 pessoas num torneio. 15 pessoas vão ganhar dinheiro. O 15º, 14º, 13º vão ganhar um pouco mais do que investiram. O primeiro vai ganhar 40% de tudo que entrou. Então, o paulista, o cara ganha 150 mil. O brasileiro de pôquer... Mas para jogar aqui em Bauru, nas mesas de pôquer, quantos pessoal aposta 50? Quanto que é? Aqui uns torneios, acho que nem tem mais, porque a pandemia acabou com esse estilo de pôquer, né, do ao vivo. Mas um torneio é R$100, R$200 se você fazer a tua inscrição. Num brasileiro de pôquer, que é o BSOP, que é um dos maiores torneios da América Latina, o bainha é de R$3 mil e o campeão dá 3 a 4 mil jogadores do Brasil inteiro. O campeão leva mais de R$1 milhão. R$1 milhão. E Las Vegas, então... Mas então é isso, você vai perder exatamente o teu bain. Você não consegue perder mais, entendeu? Então não tem essa coisa, vamos jogar um torneio, eu e você, vamos lá em São Paulo jogar? É R$3 mil, você não vai perder mais. Tem história que os caras apostam a mulher? Não, pode levar ela pra você. Isso eu nunca vi, né, cara? Eu nunca vi. Jogo que eu joguei, hein? Em tudo quanto é lugar que você... Eu nunca vi. Tudo história, então. Tudo história. Que pena. Que é legal isso daí, deve contar isso daí. A da mulher eu não tinha ouvido, cara. A da fazenda. Não, apostou a mulher, você nunca viu isso? Não, o cara perdeu isso. tudo, aí não tinha mais que apostar, fala, não, ó ela ali, ó. Você ganhar. Não tem. Isso eu nunca vi, né? Se você descobrir, você me fala. No 007 tem um dos filmes que ele ganha uma mulher lá. Pô, no 007 o cara faz o Straight Flush, que é o jogo mais alto, e o cara faz o segundo jogo mais alto, né? Isso vai acontecer só nesse filme dele. No próximo não dá pra colocar, né?